Gente, a vida do petista não tá nada fácil. Fiquem comigo que o vídeo tá muito bom. Porque o PT, que sempre se criou no Nordeste, né, e usou muito dos votos do Nordeste, da popularidade no Nordeste, para fazer os seus votos, está tendo dificuldade até para caminhar nas ruas do Nordeste. Olha só o vídeo dos petistas que estavam fazendo uma caravana ali para recepcionar o Lula e o povo, muito feliz com o governo do PT na Bahia, foi lá recepcionar o presidente Lula. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A quantidade de segurança e puxa-saco em volta para tentar puxar ali um parabéns, sendo totalmente abafado pelas vaias do povo, que faz questão de ir lá e vaiar os caras quando vão para a rua. Essa é a recepção que o presidente Lula tem, muito diferente do que a gente viu o Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo. Ainda a esquerda tem a cara de pau de vir dizer não, porque flopou, porque deu pouca gente, porque não sei o quê. Olha só, nesse evento do Lula aqui, da galera da esquerda, do PT, deu bastante gente, vaiando. Olha só, a esquerda finalmente conseguiu encher uma avenida. Encheu uma avenida, mas de gente vaiando. Dá uma olhada nisso, é maravilhoso. E se vocês acham que é só o petista político que está sofrendo, dá uma olhada nesse vídeo aqui do cantor, já dá para dizer talvez ex-cantor, Ed Mota. Ele deu uma entrevista falando que algo muito chato está acontecendo com ele. Será? Qual que é o motivo? Acompanhe comigo, vamos ver o que ele fala. Estou sem fazer um show desde novembro do ano passado e vou fazer esse show amanhã. Isso não é normal. Isso não é. Isso é. Né? Isso é o quê? Isso é. Isso é uma retaliação em cima da opinião. É uma censura velada. Né? É uma forma de censurar. E eu tenho um aprendizado com isso. Né? Um aprendizado de não repetir essas coisas e me arrependo delas. Né? Opa! Porque eu não quero botar a mão no fogo para quê? Né? Para que fazer isso? Né? Não vale a pena. Eu pago um preço por isso, no Brasil principalmente. Né? Fora do Brasil, ninguém nem sabe disso. E mesmo quando se sabe de alguma coisa, as minhas entrevistas que faço fora, elas são ultra radicais. Os caras vêm me perguntar, e aí, Ed Mota, e o novo jazz, o que você acha? Eu desço a marreta. E não tem um negócio de, tá, agora vamos acabar com a vida desse gordo, porque ele acabou de falar mal do jazz de hoje, quem ele acha que ele é. Vamos fazer uma panelinha de tudo, de imprensa, de não sei o quê, vamos falar que ele é o demônio no mundo. Não, não tem essa coisa terceiro-mundista, não tem. Então isso é daqui. Isso é terceiro mundista, você Bastante, acha? eu acho bastante. Você acha? Eu acho que passa meio... No primeiro mundo isso não existe. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Esse linchamento por uma reles opinião é muito caipira. Entendeu? Assim, é muito jeca. Gente, eu tenho que rir porque, primeiro, ele se arrepende, né? Diz que se arrepende, né? De ter tomado posição, né? Lula ali, vocês viram ali embaixo escrito, eu voto em Lula, apoio Lula, blá, 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 blá. Mas aí, se o teu show tá vazio, por que a pessoal, assim, que também vota no Lula, que são maioria, o Lula ganhou a eleição, não vão no teu show? Por que a culpa é das pessoas que, porventura, estão te boicotando? Eu não consigo entender essa lógica, porque no final você ainda diz, isso é jeca, isso é brega, isso é coisa de terceiro mundo. Ah, porque lá fora isso não acontece. Vai ver porque lá fora os outros países não são governados pelo Lula que você apoiou. Me parece que a tal da direita, né, ou o pessoal que não gosta da tua posição política, era quem pagava as suas contas. E aí é óbvio, né, que você apoiou Lula por causa de
algum tipo de benefício de lei Rouanet, alguma coisa nesse sentido, porque eu não iria num show teu. Mas eu imagino que o esquerdista deve estar com dinheiro no bolso, o país está bem, a economia está boa, está com o dinheiro sobrando aí para ir em show de Ed Mota. Por que não vão? Não sei, né? Esse mundo maravilhoso que vocês pintaram talvez não esteja acontecendo. Não sei. Não sei. Não sei, eu tenho que rir. E se você pensa que é só o povo e a classe artística que estão chateados com Lula, não, a classe política também tá. E fica comigo que presta atenção nessa historinha aqui, porque é o seguinte, a Globo já está desesperada por aí, dizendo que o Lula perdeu o Congresso. O Lula perdeu o Congresso de vez, perdeu a mão. E é o seguinte, ó, primeiro, tenho 3 matérias aqui para mostrar para vocês e vale a pena ver cada uma delas. Primeiro, dá uma olhadinha nessa matéria da Globo aqui para vocês contextualizarem o que está acontecendo. Olha só. O ambiente aqui é um ambiente de guerra mesmo. É uma situação inédita no governo Lula. Você tem um enfrentamento estabelecido. Semana passada foi o Congresso surpreendendo o governo e derrotando o governo. Agora a vez do governo retrucar e também ir ao Supremo Tribunal Federal. Diga-se passagem, normalmente quem recorre ao Supremo é a minoria, nunca a maioria, ou seja, normalmente quem recorre é a oposição, historicamente. Então você tem uma inversão de papéis. Isso mostra, de fato, aqui o governo muito fragilizado no Congresso Nacional e tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter a manutenção de um decreto presidencial. Eu diria, esse enfrentamento ele está no início. A gente vai ver agora muitas cenas daqui por diante. Lógico que o governo tem instrumentos de um lado e o Congresso tem de outro. Vamos lá, algumas questões. Você vai ter uma CPI. E é o que todo mundo aqui está falando aqui embaixo. Essa CPI ela pode ser ainda mais radicalizada. Então você tem um ambiente de radicalização entre Congresso e Palácio do Planalto. A gente já falava aqui que o governo, com o presidente Lula com baixa popularidade, fica mais fragilizado diante aqui do Congresso Nacional. Então o Congresso cresceu. E agora o governo está retrucando também com um discurso de polarização. Ou seja, um discurso já de eleição 2026. Cara, ele tá tão desesperado que ele não consegue explicar o quanto o Lula não tem mais o Congresso, não tem a base do Congresso. E aí ele mesmo fala, vocês viram, né? Agora está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, gente, o Lula, né, deu uma entrevista e ele falou o que eu chamo de confissão de ditadura. O Lula confessou que o Brasil vive uma ditadura. Porque se para muitos acreditam que para fechar o Congresso precisa de um exército, de um tanque, né, e de poderio militar, no Brasil se faz diferente. No Brasil se usa o judiciário. E o presidente da República fala com todas as letras que fez isso. Dá uma olhada no que o Boca de Sacola falou aqui. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Ah, não rompe com o Congresso, Lulia, hein? E teve abraço, teve beijo, juntou todos os líderes, e foi lindo, foi maravilhoso. Chegou na hora, todo mundo vota contra o Lulinha. Aí o que o Lulinha faz? Ah, se o STF não me dá retaguarda, eu não governo. Opa, calma aí. Tá passando por cima do Legislativo? Tá fechando a Casa Legislativa? Aí a gente vai ver qual que é a postura do Supremo Tribunal Federal no meio de tudo isso. Porque, né, o Supremo Tribunal Federal é imparcial, é isento, eles dificilmente vão tomar uma posição, não é? Muito pelo contrário. Dá uma olhada nesse discurso do presidente do STF,
que está fazendo praticamente uma propaganda defendendo o governo Lula. Talvez essa é uma das coisas mais absurdas que vocês já viram saindo do Brasil. Se bem que no Brasil, né, gente? Brasil é difícil, né? Tá todo dia se superando. Mas olha só esse pequeno discurso aqui do Roberto Luiz Barroso, mais conhecido como eleição não se ganha, se toma, também conhecido como nós derrotamos o bolsonarismo. E agora, também tem o Perdeu Mané. Um Perdeu Mané também é dele. Dá uma olhadinha na propaganda do governo que esse cara fez. A primeira delas é uma onda de negatividade. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. Cara, não é possível que esse cara foi falar isso, velho. O cara foi fazer propaganda do governo, o cara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Lula dizendo antes que, se não for o Supremo Tribunal Federal, eu não governo. E a gente elege os deputados e o Lula e o Supremo, que é o próprio Supremo que tirou o Lula da cadeia e botou na presidência da República, não escuta os deputados. É isso que tá acontecendo no Brasil, minha gente. Eles não andam na rua, tomam ovada. Os artistas Salve a Amazônia não conseguem fechar shows. O Lula dizendo que o Congresso fechou e que ele precisa do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fazendo propaganda pro Lulinha. Tá tudo tão maravilhoso. Legal é ver a Globo desesperada tentando explicar tudo isso. Afinal de contas, era tudo pela democracia. Que democracia bonita que estamos vivendo. Um forte abraço, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.